Vamos finalmente ao último exercício deste conjunto de exercícios, o exercício número 30 da página 37, e vamos tratar aqui da resolução de expressões com radicais. O enunciado diz-nos o seguinte: associa a cada expressão o resultado correto, isto é, temos aqui várias expressões e temos aqui 4 resultados. Pelo que nós entendemos, o resultado de qualquer uma destas expressões deverá estar incluído aqui neste conjunto de soluções. Vamos então começar pela resolução do exercício A. O exercício A diz-nos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Se nós olharmos para esta expressão, nós estamos perante dois radicais semelhantes. E semelhantes porquê? Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2, porque têm o mesmo índice de raiz, é o índice 2, e o radicando, que é o que está no interior da raiz, é exatamente igual, 2 e 2. Para além disso, as parcelas têm o mesmo coeficiente, neste caso é o coeficiente 1 que nós não pomos, porque é 1. Isto é exatamente igual a 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2. Colocando em evidência o fator comum aqui, nestas duas parcelas, qual é o fator comum? É a raiz de 2. Podemos dizer que 1 mais 1 que multiplica a raiz de 2 é igual a 1 mais 1 é 2 raiz de 2. Portanto, quando nós estamos a somar parcelas com radicais, e nós temos que verificar se os radicais são semelhantes. Se forem semelhantes, podemos somar. Se não forem, não podemos somar. Ou seja, é aqui esta solução aqui em baixo. Solução 3, né? Vamos ao exercício B. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Neste caso já não temos uma adição, temos uma multiplicação. Exatamente em que os coeficientes dos radicais é 1. Portanto, não existe nada, é como seja 1. Ora, nós sabemos que o produto de duas raízes com o mesmo índice é igual à raiz quadrada do produto dos radicandos. Neste caso, se o radicando é 2 e ele é 2, fica a mesma raiz, porque é o mesmo índice, 2 vezes 2. Nós sabemos que raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou seja, é igual a 2, porque simplifica o 2 com o índice da raiz. Neste caso, o resultado do exercício B é a solução 1, é igual a 2. Imaginemos então um caso particular para esclarecer este conceito. Imaginemos que em vez de termos coeficientes iguais a 1, tínhamos coeficientes 3 e 4. Como é que nós fazíamos a nossa resolução? Exatamente na mesma. Neste caso, multiplicávamos os coeficientes 3 vezes 4, fora da raiz, e dentro da raiz multiplicávamos os radicantes, 2 vezes 2. Ficava então 3 vezes 4, 12, vezes raiz quadrada de 4. Ora, a raiz quadrada de 4 já sabemos que é 2, 12 vezes 2 vai dar 24, correto? Vamos então ao exercício C, 10 raiz quadrada de 2 sobre 5. Temos então no numerador um radical com coeficiente igual a 10 e no denominador temos apenas um coeficiente igual a 5. Dividimos então os coeficientes, 10 a dividir por 5, e multiplicamos pelo radical que existe no numerador, neste caso, raiz quadrada de 2. Ou então, podemos decompor isto num produto, ficava 10 a dividir por 5, multiplica raiz quadrada a dividir por 1. Não, isto era aqui uma multiplicação. Não afeta, a raiz quadrada de 2 sobre 1 é exatamente igual a raiz quadrada de 2. Fica então 2 raiz quadrada de 2. O resultado é o nosso resultado 3 aqui, não é? 2 raiz quadrada de 2. À linha D, temos raiz quadrada de 2 que multiplica raiz quadrada de 2 menos 1, que multiplica raiz quadrada de 2 mais 1. Estamos a ver aqui que temos aqui uma diferença de 2 quadrados. Porquê? Recordemos qual é o desenvolvimento de uma diferença de 2 quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b que multiplica a mais b. Ou, invertendo os fatores, a mais b que multiplica a menos b. Sabemos que a multiplicação é comutativa, tanto faz apresentar sobre esta forma ou sobre esta. Reparemos então que neste produto as primeiras duas parcelas são iguais, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2, e as segundas parcelas também é 1 e 1. Só que num dos fatores temos uma subtração e no outro temos uma adição. Portanto, uma subtração, uma adição, ou uma adição e uma subtração. É a mesma coisa. Então, vamos desenvolver esta expressão tendo em conta a diferença de 2 quadrados. Neste caso, o nosso A é raiz quadrada de 2 e o nosso B é 1. Nós estamos então aqui neste segundo membro e queremos chegar ao primeiro, não é? Queremos apresentar sobre esta forma para poder simplificar. Então nós sabemos que raiz quadrada de 2 que multiplica raiz quadrada de 2 menos 1, que multiplica raiz quadrada de 2 mais 1, é igual a raiz quadrada que vai multiplicar o quê? Vamos substituir este produto aqui por
a diferença de dois quadrados. O quadrado de A qual é? A raiz quadrada de 2 ao quadrado. O quadrado de B qual é? É 1 ao quadrado. Ora, raiz quadrada de 2 ao quadrado, nós podemos simplificar, é 2. Portanto, fica entre parênteses, fica 2 menos 1, ou seja, 1. Raiz quadrada de 2 vezes 1 vai dar a raiz quadrada de 2. Portanto, o nosso resultado é o resultado de 2, raiz quadrada de 2. Vamos à linha E, 5 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Estamos perante uma subtração em que o aditivo e o subtrativo têm um fator comum. Qual é o fator comum? É a raiz quadrada de 2. São radicais semelhantes, têm o mesmo índice, 2, e têm o mesmo radicante, 2. Então vamos pôr em evidência, não é? Fica 5 menos 3, que multiplica a raiz quadrada de 2. Ora, 5 menos 3 é igual a quanto? A 2. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Portanto, o nosso resultado é o resultado 3, 2 raiz de 2. A linha F, temos raiz quadrada de 2 mais 1 ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 menos 1 ao quadrado. Neste caso temos uma diferença entre o quadrado de uma soma e o quadrado de uma diferença. Vamos recordar o desenvolvimento de cada uma delas. O quadrado de uma soma é igual ao quadrado do primeiro mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, enquanto no quadrado da diferença é igual a quê? O quadrado do primeiro menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Reparemos que o desenvolvimento é exatamente o mesmo, o que varia é o sinal desta segunda parcela. Neste primeiro caso temos o dobro do produto do primeiro pelo segundo positivo, porque é mais, e no segundo caso temos o dobro do produto do primeiro pelo segundo negativo, porque temos aqui menos. Temos então o A é a raiz quadrada de 2, o B é 1, então desenvolvendo este quadrado da diferença, vamos fazer, é o quadrado do primeiro, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 2 vezes, falta aqui um menos 2 vezes raiz quadrada de 2, que multiplica 1, que é 2 raiz quadrada de 2, e mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, juntando este 2 com este 1, fica 3 menos 2 raiz de 2. Aqui não podemos fazer mais nada, não é? Temos um número racional e temos um número irracional, não podemos juntá-los. No primeiro caso, temos o A na mesma igual a raiz quadrada de 2, o B igual a 1, desenvolvendo fica então raiz quadrada de 2 mais porque temos ali um mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo, 2 raiz quadrada de 2 vezes 1, ou seja, 2 raiz quadrada de 2 mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, que é 1. Juntando estes dois, 2 mais 1 dá 3, mais 2 raiz de 2. Também não podemos fazer mais nada porque temos um número racional com um número irracional. Agora vamos fazer a nossa diferença. Não é? Sabemos então que o primeiro é igual a 3 mais 2 raiz de 2, menos, atenção aos parênteses, 3 menos 2 raiz de 2. Agora vamos tirar os parênteses. Fica 3 mais 2 raiz de 2. Agora este menos por mais dá menos, menos 3. Este menos por menos dá mais 2 raiz de 2. Simplificamos então este mais 3 com este menos 3, são simétricos, anulam-se, e ficamos com 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Temos a adição então de duas parcelas iguais, em que a parte do radical é semelhante. Podemos pôr em evidência este radical, fica então 2 mais 2, que multiplica a raiz quadrada de 2. Ora, 2 mais 2 é 4, 4 raiz quadrada de 2. O resultado é então o nosso resultado 4. Temos agora o exercício G. Nós temos aqui o quadrado de uma soma. Podemos resolver isto de duas maneiras. Ou aplicamos a nossa fórmula de desenvolvimento do quadrado de uma soma, que é o quadrado do primeiro, dobro do produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou então, primeiro vamos resolver o que está dentro de parênteses e depois calculamos o seu quadrado. Vamos então resolver isto dessas duas maneiras. A primeira maneira, vamos simplificar o que está dentro de parênteses, curvo, neste caso, e depois calcular o seu quadrado. Temos então raiz quadrada de 2 sobre 2 mais raiz quadrada de 2 sobre 2. Mesmo denominador, podemos juntar estas duas frações, fica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou seja, juntando estes dois radicais, reparemos que os radicais são semelhantes, os coeficientes é 1, portanto é 1 mais 1 dá 2 raiz quadrada de 2. A dividir por 2, podemos simplificar este 2 com este 2, não é? Fica então raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, simplificando o expoente da potência com o índice de raiz, né? fica então 2. Portanto, este é o primeiro método. O segundo método, vamos aplicar o desenvolvimento do quadrado de uma soma. O quadrado do primeiro mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vamos então fazer esse desenvolvimento. O quadrado do primeiro, eles são iguais.
raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado, mais o dobro do produto do primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo são exatamente iguais, mais o quadrado do segundo. O quadrado desta fração é o quadrado do numerador a dividir pelo quadrado do denominador, fica raiz quadrada de 2 ao quadrado a dividir por 2 ao quadrado. Simplifica este 2 com aquele 2, quer dizer, no numerador ficamos com 2 e no denominador ficamos com 4. 2 quartos. Aqui este é exatamente igual, 2 quartos, né? Agora o dobro do produto do primeiro pelo segundo. Fica então 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 já sabemos que é 2. 2 vezes 2 é 4, a dividir por 4. Como temos aqui frações com o mesmo denominador, podemos juntar as frações. Fica então 2 mais 4 mais 2 sobre 4, ou seja, 8 a dividir por 4, que é o valor que nós obtivemos na primeira metodologia, ou seja, a solução 1. Vou-vos deixar então aqui um resumo do formulário associado à execução de expressões com radicais e vamos começar aqui pela noção de radicais semelhantes e como é que se faz a sua manipulação. Radicais semelhantes são aqueles que apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Vamos ver aqui vários exemplos. 7 raiz quadrada de 6 e 2 raiz quadrada de 6 são radicais semelhantes. E são porquê? Apresentam o mesmo índice, raiz quadrada de 2, e o mesmo radicando, que é 6. Por exemplo, agora temos aqui 7 raiz quadrada de 6 e 2 raiz cúbica de 6. Não são radicais semelhantes. Porquê? O índice é diferente. Aqui temos índice 2 e aqui temos índice 3. Embora tenhamos o mesmo radicando, que é 6. Temos aqui outro exemplo. 7 raiz cúbica de 6 e 2 raiz cúbica de 6 são radicais semelhantes. Porquê? Têm o mesmo índice, que é o índice 3, e o mesmo radicando, que é 6. Temos agora 7 raiz cúbica de 6 e 2 raiz cúbica de 6 ao quadrado, não são radicais semelhantes. E não são porquê? Porque, embora tenham o mesmo índice de raiz, 3, o radicando é diferente. Aqui temos 6 e aqui temos 6 ao quadrado, que é 36. Vamos ver então mais um exemplo. Temos 7 raiz cúbica de 6 e 2 raiz cúbica de 6 à quarta. À partida, dá a ideia que os radicais não são semelhantes. Isto é, têm o mesmo índice de raiz, mas os radicandos são diferentes. Mas atenção, nós temos que ver se podemos simplificar o radicando. Aqui não podemos simplificar. Como o expoente desta potência é inferior ao índice de raiz, nós não podemos simplificar. Então mantém-se 2 raiz cúbica de 6 ao quadrado. Mas aqui, como o expoente é maior do que o índice da raiz, podemos simplificar este radicando, passando então 6 ao cubo para fora como 6, certo? E então fica 2 raiz cúbica de 6 à quarta, é a mesma coisa que tínhamos aqui 6 ao cubo vezes 6, ou seja, 2 raiz cúbica de 6 ao cubo, que multiplica raiz cúbica de 6. Este aqui, raiz cúbica de 6 ao cubo é 6, 2 vezes 6 é 12, e no outro mantém-se raiz cúbica de 6. Temos então que 2 raiz cúbica de 6 à quarta é igual a 12 raiz cúbica de 6. Ora, 12 raiz cúbica de 6 é um radical semelhante a 7 raiz cúbica de 6. Porquê? Tem o mesmo índice e tem o mesmo radicando. Portanto, temos que ter sempre em atenção se podemos simplificar o radicando de raiz para verificar se as raízes são semelhantes. Vamos então à primeira propriedade. A primeira propriedade diz no seguinte: a raiz enésima do número elevado à enésima potência, raízes em que o índice do radical é igual ao expoente do radicando, é igual a quê? Ao próprio número n, se o número é natural e ímpar. Isto é, temos uma raiz cúbica de índice n, por isso é que dizemos que é enésima, e temos no radicando uma potência elevada ao expoente n. Isto é, temos a enésima potência. Vamos ver aqui dois exemplos. Raiz cúbica de 4 ao cubo. Ora, 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. É igual a raiz cúbica de 64, certo? Podemos simplificar este expoente com o índice de raiz é igual a 4, correto? Portanto, se o n é um número natural ímpar, 3 é ímpar, o resultado é A, isto é exatamente igual à base. Se a base for negativa, neste caso menos 4, reparemos que o resultado também é menos 4. Porquê? Porque o expoente é ímpar. Portanto, menos 4, menos 4, menos 4, é igual, o produto é menos 64, certo? Portanto, é exatamente igual a menos 4. No entanto, se o n for um número natural par, não nulo, que é o caso, por exemplo, destes dois exemplos, o resultado é sempre positivo. Nós sabemos que a função modo dá-nos sempre um número positivo. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 4. Simplificou 2 com o índice da raiz é igual a 4. Mas se tivermos menos 4 ao quadrado,
Menos 4 ao quadrado é igual a quê? É menos 4 vezes menos 4 é 16. Portanto, menos 4 ao quadrado é exatamente igual a 4 ao quadrado, ou seja, é exatamente igual a 4. Vamos à segunda. A raiz enésima do produto, a raiz índice n de um produto, é igual ao produto das raízes enésimas. Isto é, se nós temos raiz quadrada de 3 vezes 4, é exatamente igual ao produto que é da raiz quadrada do primeiro fator vezes a raiz quadrada do segundo fator. Se for raiz cúbica é a mesma coisa, raiz cúbica do primeiro fator vezes raiz cúbica do segundo fator. A terceira propriedade diz respeito à divisão. A raiz enésima da razão ou do quociente é igual ao quociente das raízes enésimas. Portanto, se tivermos raiz quadrada de 3 meios é igual à divisão de raiz quadrada de 3 a dividir por raiz quadrada de 2. Raiz cúbica de 3 meios é exatamente ao quociente de raiz cúbica de 3 por raiz cúbica de 2. Vamos ver então a quarta propriedade, diz respeito à adição e à subtração de radicais. Portanto, como nós já vimos nos exercícios, só podemos realizar a adição e a subtração de radicais quando eles são semelhantes. Isto é, quando os radicais têm o mesmo índice de raiz e o mesmo radicando. E podemos simplificar de que modo? Pondo em evidência esse radical e somando algebricamente os coeficientes. É preciso ter em atenção este erro que normalmente se pode cometer. Raiz índice n de A mais raiz índice n de B é diferente de raiz índice n de A mais B. Atenção, isto só é verdadeiro se for uma multiplicação. O produto das raízes é igual à raiz dos produtos, não no caso de uma adição. Atenção, vamos ver estes dois exemplos. 4 raiz quadrada de 3 mais 7 raiz quadrada de 3. O radical raiz quadrada de 3 é o fator comum. Portanto, pondo em evidência, fica 4 mais 7, ou seja, 11 raiz quadrada de 3. Se for índice 3, é a mesma coisa. O fator comum aqui é a raiz cúbica de 3. Pondo em evidência, 4 mais 7 é 11 raiz cúbica de 3. No caso da subtração, é exatamente a mesma coisa. Né? Varia só o sinal, em vez de ser mais é menos. Vamos ver finalmente a quinta e a sexta propriedades. A raiz enésima de 1 é igual a 1, sempre. Isto é, se tivermos raiz quadrada de 1 é 1. Se tivermos raiz cúbica de 1 é 1. Se tivermos raiz de índice 4 de 1 seria 1, por aí adiante. A sexta propriedade diz que a raiz enésima de 0 é sempre igual a 0. Isto é, raiz quadrada de 0 é 0, raiz cúbica de 0 é 0, raiz de índice 4 de 0 é 0 e por aí adiante.